Vamos realizar a demo de Partial Views para entendermos um pouco mais como funciona esse mecanismo. Então aqui em Views, toda vez que eu tenho uma Partial View, ela pode estar diretamente numa pasta específica, onde um universo menor de views vão poder fazer uso dela, se ela for somente referente a esta controller, a home, né? Ou você pode criar uma Partial View que fica disponível para a aplicação toda, criando então ela na Shared. Onde você vai criar não importa muito, só importa em referência ao tipo de acesso que você vai querer dar a essa partial. Se você criar dentro de uma pasta que é de domínio de uma única controller, esse domínio vai ser reduzido aos views dessa controller. A pasta shared vai ficar livre para todo mundo. Então vamos criar aqui uma partial view. Nós podemos usar essa ferramenta aqui, né? A início parece boa, era um pouco mais lenta do que você criar o arquivo na mão, mas vamos por ela por enquanto. Então vou criar aqui uma view name, a view name seria o que, né? O nome da view, vou colocar um underline para dizer então que ela é uma partial, e vou colocar aqui um nome de aviso, aviso geral. Então vamos dizer que eu quero dar um aviso geral, né, na minha aplicação. Eu vou criar vazia, porque eu poderia utilizar base no template, né, para criação, exclusão, é um CRUD, né? Então com base nesse CRUD, eu vou criar vazia. Não vou usar uma classe modelo para me basear nela. Vou criar como partial view, tá legal? Uma vez que eu crio como partial view, as referências de script e o layout page ficam relevantes. A parte que eu falo que ela é um pouco lenta para criar essa partial view, porque olha só, né? Nós temos aqui um scaffold que chega a fazer um build do projeto, se for o caso até restaurar algum componente que está faltando, usar uma geração de código para algo que no final vai ser gerado 3 linhas de código, na verdade uma linha de código, né, que está com uma quebra de linha aqui. Então é bem inútil, mas de certa forma facilita aí a criação de algumas outras coisas. Eu vou roubar um pouco aqui desse código do aviso de consentimento, do cookie, só que eu vou mudar aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou colar esse código, só que eu vou tirar aqui tudo isso. Quer dizer, vou tirar esse botão primeiramente e vou tirar esse script daqui também. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, este é um aviso geral. Pronto. Só para dizer que é um aviso, né? Caso eu quisesse passar algum comunicado por aqui. Então, caso você queira usar esse aviso geral em várias views, sem ter que ficar repetindo esse código, que apesar de pequeno poderia ser muito grande, né? Por exemplo, então eu vou vir aqui na index, e na index eu poderia colocar isto em algum lugar, certo? Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero colocar esse aviso aqui em cima de todo mundo, né? Como que eu chamo uma partial view? Antigamente, quando existiam os HTML helpers, né? Você precisava fazer assim, @html.partial, e aí ele iria renderizar, né, a partial de forma síncrona ou de forma assíncrona. Quer dizer, ainda dá para fazer isso, só que não é mais recomendado, porque ele bloqueia a thread e tudo mais. Assim como você pode renderizar uma partial. Né? Qual que é a diferença entre renderizar e exibir? Renderizar ele já vai exibir o resultado pronto, então ele vai processar antes. E na hora que você vai fazer o uso da partial sem renderizar, ele vai renderizar junto com a partial, quer dizer, junto com a view a qual está chamando. O resultado final é o mesmo, é mais internamente como ele trabalha. Então, vamos lá agora falar da forma atual, né? Você vai usar um tag helper. Então, por exemplo, você vai criar aqui, partial, ok? Já é uma tag helper, ele já reconheceu, correto? E aqui nós vamos, tem que fechar a partial, tá legal? E nós vamos falar qual que é o nome da nossa partial que nós vamos chamar. Name é igual a alguma coisa.
Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o alerta geral, aviso geral. Bacana? Então, através do nome, eu consigo renderizar essa partial. Caso eu quiser chamar pelo arquivo CS.html, eu também poderia fazer assim, ó, .cs.html. Isso é para quando, de repente, esse arquivo não está disponível dentro de uma pasta específica. Mas o ideal seria sempre chamar pelo nome mesmo, porque ajuda na convenção. Caso eu queira fazer uma chamada assíncrona, então, por exemplo, eu não tenho como falar que é assíncrono dentro dessa tag helper. Eu teria que realmente partir para o uso do HTML helper. Então, @await, quer dizer, eu vou esperar um resultado, né? HTML.partial async, colocando então o nome da minha partial. Os dois jeitos funcionam. O ideal é que você sempre utilize o recurso assíncrono, né? Mas isso vai depender até do que está sendo feito aqui dentro. Se você pode utilizar a sincronicidade, se você depende de equilibrar o time com o time da view, né? Então, existem esses dois recursos para você fazer uso. Em questão de performance, o partial, geralmente ele é mais rápido, mas depende muito do que está acontecendo. Então, o ideal, caso você tenha um cenário de extrema performance, é que você faça um benchmark, ou seja, usa desse jeito, gera um benchmark, usa desse, gera outro benchmark e compara qual resultado está sendo mais rápido para aquele cenário. Tá legal? Agora, falando de coisas mais simples, você não vai notar realmente uma diferença de performance. Tá legal? É mais dependendo se você realmente precisa executar alguma coisa assíncrona aqui dentro dessa partial view, e aí você tem que chamar ela de forma síncrona mesmo. Vamos rodar aqui para ver o resultado. Eu vou comentar aqui esse primeiro resultado. Na verdade, para comentar aqui você precisa usar o recurso do Razor para comentar, né? Não é que nem o simples C#. Então, eu vou rodar aqui o Express e vamos ver qual vai ser o resultado aqui na minha aplicação. A aplicação acabou de subir, vou trazer para cá. Pois aqui está o nosso aviso geral. Legal? Então, ele apareceu no topo, foi renderizado, tá ok? Agora eu vou trocar só para mostrar que ambos funcionam, e aí fica com você a escolha de decidir qual que seria a melhor solução. Pronto. Nós também temos aqui, agora ela sendo renderizada de forma parcial. Então não existe mistério algum. As partial views, elas servem para N situações. Por exemplo, você quer reaproveitar itens de um formulário. Então, por exemplo, vamos supor aqui que aqui você tem um cadastro e esse cadastro envolve alguns campos. E esse cadastro está repetido em várias outras views. Você pode colocar esses campos desse cadastro dentro de uma partial. E você pode utilizar a partial para várias coisas, desde que a limitação de depender de uma view principal não atrapalhe. Para todos os outros casos, nós temos os view components, que é o que nós vamos ver agora em seguida.